Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Bom dia a todos. Começando aqui mais uma live no Instagram para a gente debater hoje um tema bem interessante que diz respeito a todos, que é sobre a união estável. Estou aguardando aqui o pessoal entrar um pouco. O Dr. Josevaldo, meu sócio no escritório, também entrar. A gente vai fazendo um esquema de debate, ele faz algumas perguntas, eu vou respondendo e a gente vai conversando, que eu acredito que seja mais fácil. Bom dia a todos que vão entrando. Bom dia, pessoal. Josevaldo entrou, deixa eu... Já mandei uma visualização para o Josevaldo para ele participar. Aguardando. Bom dia, Cleidson. Bom dia, Eduardo. Aí, Josevaldo. Olá, pessoal, bom dia a todos. Hoje uma live com o Cleiton Germano, falando de um assunto que é a especialidade dele, união estável. Então vamos Pois é. embora. Vamos aguardar um tempinho, né, Cleiton? Até o pessoal chegar, até o pessoal ter Vamos. interesse no assunto, saber que tem uma live acontecendo. Então, como a live não pretende ser longa, vamos esperar 4 minutinhos, né? Até porque o intuito dessas nossas lives são lives informativas. Então, eu acho que o maior objetivo é prestar um serviço público de divulgar, de compartilhar e de informar a população a respeito dos seus direitos básicos, né? A gente não tem aqui nenhuma intenção de fazer palestra para um público especializado da área jurídica. Claro que nós não estamos descartando isso, mas o que a gente quer deixar claro é que a linguagem aqui é mais simples, é mais direta, mais objetiva, para que as pessoas entendam o que está sendo falado. Né? Eu acho que o principal objetivo das nossas lives, tanto no Facebook quanto no Instagram, são transmitir as informações de maneira que a população entenda. Eu acho que é o grande dever da classe jurídica, dos advogados em especial, passar as informações dessa maneira. Eu acho que a gente já tem conversado muito sobre isso, né, Josevaldo, que hoje a gente não pode mais falar de uma maneira que o cliente, que qualquer pessoa não entenda. As pessoas precisam entender o que a outra pessoa fala, né? Exatamente. É um grande problema. E como a gente tem falado em outras lives, em outros encontros, tem muito... o senhor Google está aí com bilhões de informações todos os dias, há um oceano de informação, de conteúdo, mas, enfim, as pessoas entram e, mesmo assim, elas saem sem entender. Por quê? Porque a informação ela não é adequada para ela, é uma informação genérica, uma informação, às vezes, até específica demais. É o exemplo que a gente dá, né, Cleiton, referente ao exame médico. A gente recebe um exame médico, já corre para o Google. Adianta? Não, a gente fica pior ainda do que adoece muito mais. Fica pior do que antes, Exatamente. porque cria uma expectativa, cria uma ansiedade. Ao pessoal que chegou, convida os amigos, os interessados, manda um aviãozinho aí, pessoal, para os seus conhecidos. Tem muita gente que toda semana nos pergunta sobre alguma questão de união estável. Esse assunto é muito amplo, é muito polêmico, as pessoas têm muita dúvida. Hoje o Cleito vai falar sobre aspectos gerais da união estável, vai entrar em algum detalhamento de alguns tópicos e Uhum. questões muito do dia a dia de muitos casais serão esclarecidas, como, por exemplo, a questão do namoro. E aí, namoro? Namoro gera união estável? É considerado união estável? Quando? Em que situação? Então, tragam esses questionamentos e o Cleiton daqui a pouquinho vai responder essas e outras indagações. Tendo um pouco... Eu acho que vamos ter um dia
bem agitado no mundo político. Quem mais? Eliene, Adriana. Quem mais entrou aí? Sebastião. Bom, 5 minutos de live, Josivaldo. Acho que a gente já pode começar, até porque o tempo no Instagram é pequeno, né? Sim, verdade. Verdade. Bom, então, pessoal, oficialmente bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live do GGL Advogados. Hoje o Cleiton é o especialista que vai tratar do assunto união estável. Semana passada ele falou sobre divórcio e todas as dimensões, as situações que cercam o divórcio, e hoje vai falar sobre união estável. Então, sem mais delongas, Cleiton, a primeira pergunta que te faço é, bom, o que é uma união estável e quem pode ter uma união estável? Bom, vamos lá. Bom dia, pessoal, a todos, a todas, a todes, né? Bom, acho que primeiramente a gente tem que fazer uma breve separação. A união estável é uma sociedade, é uma situação de fato. O que é uma situação de fato? É uma situação que existe no mundo, existe na vida das pessoas, mas ela não existe na documentação, ela não tem uma formalidade. Por que eu estou começando a dizer, a explicar a união estável desse ponto? Porque eu já vou diferenciar a união estável de casamento. O casamento é um ato solene, é um ato formal. Você vai ao cartório, você assina um documento, você diz as palavras sagradas, né? Te perguntam se você quer casar, você diz sim, a noiva diz sim. Aquilo é registrado na presença de testemunhas, assinado num livro, e ali está valendo o casamento. A união estável não tem nada disso. A união estável, basicamente, são duas pessoas que, tendo o interesse de conviver, tendo o interesse de residir, tendo o interesse de coabitar, de ter uma família, se unem, moram debaixo do mesmo teto ou não. Existe essa possibilidade, mas isso é mais para frente, né? E aí essas pessoas passam a viver como uma entidade familiar. A partir daí nós temos uma união de fato. Tem documento a união estável? Via de regra, não. Tem formalidade? Eu preciso ir num lugar, dizer que eu vivo em união estável com alguém? Via de regra, não. E a união estável, ela possui uma característica sagrada? Eu tenho um documento? Eu tenho uma forma de provar isso? A gente vai explicar mais para frente. Mas, basicamente, o que vocês precisam saber, o que é a união estável? É uma situação de fato. É uma situação da vida. Ela não tem formalidade jurídica, ela não tem um documento que diga isso. Não inicialmente, mas durante a live eu vou explicar para vocês como pode ser minimamente formalizada uma união estável. Perfeito. O Cleiton, outra pergunta. Quais são os deveres de um casal em que se configura a união estável? Quais são os deveres mútuos? Bom, vamos lá. Direitos, deveres, obrigações do casamento em 2020 são coisas um pouco antiquadas de se falar. Então, quando a gente fala deveres na união estável, vamos entender que aqui nós estamos falando das características para uma união estável. E qual é a característica principal para uma união estável? É que o casal, que as pessoas tenham interesse em conviver, em constituir uma família, uma entidade familiar, e tenham um dever mútuo de relação. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse critério, que a união estável, ela precisa de reconhecimento público. Ela precisa de uma característica que só aquele casal pode dar, que é a pessoa olhar de fora e dizer aquilo é uma entidade familiar. Marido e mulher
ou marido, mulher e mulher, eles convivem, eles estão na mesma casa, eles têm um intuito duradouro de conviver, tem filhos ou não, tem patrimônio ou não, mas o mais importante, que dentro da união estável, uma característica, e aí é a característica que eu falo de união estável, entendam como dever, é que seja duradoura, é que ela seja pública e que ela seja notória. O que é notória? Que todo mundo conheça. Não pode ser uma coisa escondida. A união estável é uma coisa que todo mundo reconhece. Né? Então, eu acho que quando nós falamos deveres, é isso que eu quero dizer. O reconhecimento público, uma união duradoura e com característica que tenha uma clara visão de entidade familiar. Certo. A questão que eu vou colocar é a seguinte: uma união estável, ela tem, uma vez que ela seja formalizada. Bom, primeiro então a pergunta é como fazer para formalizar uma união estável? E, em seguida, ela tem os mesmos direitos, ela tem os mesmos direitos e deveres do que um casamento? Tá, vamos lá. Para formalização de uma união estável, nós temos alguns passos. Você tem dois caminhos. Uma declaração particular, tem aí seu valor, mas você diz, e a outra pessoa também assina, eu, Cleiton, e fulano de tal, fulana de tal, convivemos em união estável desde, põe uma data, assina, né? Reconhece firma e dali em diante, pelo menos entre vocês, está valendo. Uma coisa que facilita demais é que a escritura de união estável, se você quiser fazê-la, você pode fazer em cartório. Eu até recomendo que se faça, não quer casar, não quer fazer casamento, ok, mas que pelo menos tenha isso formalizado numa escritura de cartório. Por quê? Porque serve para questões patrimoniais no inventário, serve para as questões de saúde, por exemplo, seguro-saúde, colocar como dependente no convênio médico, representação perante terceiros, por exemplo, representação na escola, para dizer que é o pai, que é a mãe, né, que pode retirar o filho em visitações, né, e representação, sobretudo, patrimonial, né, você comprar um imóvel sabendo que é companheiro de outra pessoa e essa pessoa também tem uma participação sobre o imóvel, todo tipo de coisa. A gente tem que lembrar que a união estável, ela precisa de uma representação duradoura. Uma grande polêmica que tem dentro disso, Josevaldo, me permita entrar um pouquinho nisso, é a questão do tempo. As pessoas falam, quanto tempo para caracterizar a união estável? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos? Bom, a lei já chegou a falar em 5 anos, algumas pessoas falavam em 3. Hoje, o Código Civil não dá prazo, tá? O Código Civil não dá prazo. O artigo 1723 não dá nenhum prazo para caracterização de união estável. Porém, vamos ser práticos. Não dá para dizer que morou um dia é união estável. Né? Agora, também não dá para dizer que um namoro ou coisa do tipo, nós vamos passar por isso mais adiante, também seja união estável. A gente precisa aí separar as coisas. Hoje, para fins previdenciários, tá? A Lei 13.135, no INSS, pede-se 2 anos, tá? O INSS pede uma união de 2 anos para caracterização da união estável. Então, o que tem se visto nos tribunais é que para a caracterização da união estável, pelo menos 2 anos. Ok? Isso está escrito na lei? Não. Isso é uma construção que vem sendo feita nos tribunais. Dito isso, como se formalizar uma união estável? Nós vamos formalizar por uma escritura pública lavrada em cartório na frente do tabelião. O tabelião vai colher os documentos das duas partes e dirá que vocês estão casados, que vocês são companheiros, que convivem no mesmo local, na mesma casa, no mesmo ambiente, e que ali
fazem parte de uma união estável perante a sociedade. Vocês podem fazer isso também em um documento particular, coisa que eu já digo de antemão, conversem, verifiquem e tentem fazer isso com um advogado, né? É sempre interessante lembrar que a formalização da união estável, ela tem um efeito prático. Como a união estável não é casamento, o regime de bens da união estável, para todos os efeitos, é o da comunhão parcial de bens. Mas, Cleiton, eu posso fazer outro regime de bens para minha união estável? Pode. Mas, na prática, 90%, 95% das uniões estáveis, o regime de bens é o da comunhão parcial de bens. O que isso quer dizer? Que da data que foi reconhecida a união estável para frente, os bens são divididos por 2. Pelos 2 companheiros, companheiras, ou companheiro e companheira. Correto. Então, você falou sobre namoro, mas se o casal nunca morou junto, mesmo assim há possibilidade de configurar união estável? Olha, é um assunto polêmico e a gente tem visto isso com uma certa... Isso vem crescendo, né? Com a população, com a modernidade. Vamos lá. O que é o namoro? Namoro é um relacionamento entre 2 pessoas que muitas vezes não têm interesse numa vida contínua, familiar, duradoura, né? Não tem uma entidade familiar ali envolvida, mas existe aí um relacionamento entre as partes. Muitas vezes, por uma questão de comodidade financeira ou coisa do tipo, as partes convivem sob o mesmo teto. Mas isso é uma união estável? E eu acho que o grande ponto está aí. Eu acredito que não. Isso não seja uma união estável, tá? Mas como que eu vou conseguir diferenciar isso de uma união estável? Com as características que eu falei lá no início. É uma união com intuito de criação de entidade familiar? Ela é duradoura? Ela é notória? Né? Pode ser conhecido que José e Maria sejam namorados, mas não que eles sejam um casal, que eles vão viver, ou coisa do tipo. Ok? O contrato de namoro, ou namoro em si, eu falei contrato de namoro porque existe aí a polêmica do contrato de namoro, né? Sobretudo agora por conta da pandemia, pessoas morando no mesmo imóvel. Mas o namoro, ele não é uma união estável, porque ele não tem essas características, né? Às vezes você está namorando com a pessoa, você não tem a menor noção de que você vai conviver com ela mais 10 anos. Você nem sabe se vai conviver mais 10 dias, né? Muitas vezes nem a sua família sabe, as pessoas mais distantes sabem que aquilo é uma união duradoura, né? Às vezes você mora num prédio, as pessoas do prédio sabem que você é namorado, mas não é companheiro de ninguém. Por exemplo, vocês não têm, muitas vezes os namorados não têm conta conjunta, eles não têm os mesmos interesses patrimoniais. Às vezes o namorado compra o carro dele sem falar com a namorada e vice-versa, ou compra um imóvel ou coisas do tipo. Então, são 2 coisas diferentes. Um namoro é uma coisa momentânea, pode evoluir para uma união estável? Sim. Mas isso, acredito eu, que é um amadurecimento da relação, né? Mas a união estável já é um passo depois do namoro. Já é uma coisa mais madura, mais pública, mais notória, mais reconhecida com características de entidade familiar. Enfim, a união estável é o passo seguinte ao namoro. É um amadurecimento do relacionamento. Tá. Agora explica para o pessoal que está nos acompanhando, Cleiton, porque muitas vezes sai notícia na mídia de que o juiz da comarca tal reconheceu a união estável de um casal, enfim, que numa situação que parecia que era de namoro, e aí houve toda uma polêmica,
enfim, houve recurso da parte contrária, porque, enfim, numa situação como essa, o que o juiz considerou, então, para reconhecer a união estável? Então, você disse que Então, realmente é muito difícil, é muito complexa essa questão do namoro, mas numa situação como essa, o que o juiz reconheceu para dizer, não é namoro, era união estável mesmo? Tem alguma situação aí peculiar, enfim? tá. Bom, o contrato de namoro... Qual é a diferença entre namoro e a união estável? E aí as diferenças são leves, as diferenças são muito, muito sutis, né? A união estável, ela pensa na construção da família. Na união estável já existe uma entidade familiar. O namoro, na verdade, ele é uma construção. Você não sabe se com aquela pessoa você terá ou não uma família. Então, acredito eu que em casos em que o juiz discutiu namoro, união estável, existia ali provas, e isso é muito importante, existia ali indícios, existiam ali elementos que levaram o juiz a crer que, na verdade, aquele namoro já tinha ultrapassado a fase do namoro e já tinha entrado na fase de união estável. E o que quer dizer isso, entrado na fase de união estável? Né? Ali já tinham características de entidade familiar, ali aquelas pessoas já conviviam, já coabitavam o mesmo teto já há algum tempo, já existia uma mistura patrimonial, por exemplo, comprou um carro e os dois participavam financeiramente, comprou uma casa ou pagava aluguel e dividiam as despesas do lar, compraram algum patrimônio maior, por exemplo, uma casa, um imóvel, e pagavam as parcelas juntas. Então, essas características provavelmente levaram o juiz a entender que aquilo já tinha ultrapassado uma expectativa, que aquilo realmente já deixava de ter uma expectativa de entidade familiar e já passava a ser uma entidade familiar propriamente dita. Essas notícias da mídia nós precisamos ler e entender com muito cuidado. A união estável, ela tem, ainda que ela seja uma situação de fato, ela tem uma situação sólida juridicamente falando, né? E o contrato de namoro, não. O contrato de namoro ainda é uma relação instável. O que eu quero dizer? Hoje eu namoro, amanhã não. Já na união estável, hoje eu tenho união estável, amanhã eu posso não ter, mas eu tenho consequências. Eu tenho um reconhecimento, se eu tiver uma escritura em cartório, eu tenho que desfazer essa união estável com uma dissolução de união estável, tá? Então, existem características aí que com certeza levaram o juiz ao entendimento de que aquilo já tinha ultrapassado a fase de um namoro. Tá, então eu posso concluir que mesmo que um casal tenha filhos, pode não haver união estável entre eles? Sim, e isso acontece. Quantas vezes nós temos pais, mães, que são pais e mães, mas nunca tiveram um relacionamento duradouro, com coabitação e com interesse de criação de entidade familiar entre as partes? Pode acontecer. A gente tem que entender que em 2020 a gente vive uma era de liberdade sexual e de costumes bem avançada. Então, muitas vezes a pessoa pode ser pai, pode ser mãe, mas fala, olha, eu sou pai, eu sou mãe, mas eu não tenho interesse em ter uma entidade familiar, em constituir uma família com fulano ou com fulana. Isso é extremamente comum, diria até, né? O fato de ter filhos não atrai, não cria por si só uma união estável. É o que tem ao redor que constrói a união estável. É a filiação, é o patrimônio, é a unidade familiar. E aí, como você vai fazer prova disso? Gente, você vai fazer prova disso com documentação, com testemunhas, fotos. Hoje, a gente tem Instagram, tem Facebook, tem álbum de formatura, de família, então muitas coisas provam, né? Lembrando que, como a união estável é uma situação de fato, a gente vai fazer prova disso com situações de fato.
que eu quero dizer? A gente vai provar a união estável com documentos, com depoimento de testemunhas, com a documentação da escolinha, com conta corrente conjunta, comprou o carro e aí com os extratos bancários você prova que a pessoa pagava o boleto do carro, que na verdade quem pagava era a sua esposa, que no prédio muitas vezes tem uma testemunha lá que fala, não, para nós sempre foi o casal, alguém da portaria diz, ou o síndico diz, não, ali era o casal. Tanto é que eles, no contrato de locação, estava fulano e fulana, né? E por aí vai. Certo. Bom, Cleiton, só aproveitar para dar um bom dia ao pessoal que chegou depois do início da nossa live, né? Então, pessoal, sejam bem-vindos. O Dr. Cleiton está falando sobre o tema união estável, o que é, quais são as características, quais são os efeitos, quais são as consequências, e enfim. Então, avançando. Bom, você então falou sobre essas questões de configuração de como a união estável ela pode ser o que precisa para ela ser reconhecida como união estável. Então, da mesma forma como o simples fato de ter filho não é suficiente para a união estável, há também a possibilidade das pessoas morarem em casas separadas e haver união estável, certo? Sim, 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 sim. Inclusive, isso é uma questão da modernidade, porque os mais antigos vão lembrar disso, os mais velhos vão lembrar disso, mas a clássica figura do caixeiro viajante, aquela pessoa que tem uma família numa cidade e sai viajando por várias cidades fazendo vendas, né? O representante comercial hoje na modernidade. Isso pode acontecer. Eu tenho uma união estável com uma pessoa que trabalha viajando. Né? O mês tem 30 dias, ela viaja 25 dias e fica só 5 dias em casa. Coabita comigo? Não. Mas tem ali na nossa residência o conceito, o revestimento, a característica de entidade familiar. É ali que ela recebe as correspondências, é ali que as pessoas conhecem que é a casa dela e tudo mais. Ah, mas pode ter duas casas? Pode ter duas casas também, cada um mora na sua casa. Vamos dizer que um casal que um mora em São Paulo e outro mora no litoral. Ah, nossa, mas assim é a união estável? Pode ser. Se eles têm uma entidade familiar, se eles têm interesse que aquilo seja duradouro, se eles têm características públicas e notórias de que aquela relação perante a sociedade é uma relação de família, é uma união estável, ainda que não morem debaixo do mesmo teto. E por que isso? Porque a modernidade comporta isso, gente. Né? As pessoas hoje podem dar para a sua entidade familiar o contorno que elas queiram ter, que elas queiram dar. Então eu posso morar numa casa, a pessoa morar na outra, e nós falarmos que temos uma família. Da mesma maneira que duas pessoas podem morar na mesma casa e dizer que não tem uma família. Isso é uma questão puramente de fato, de prova, de como isso se reveste e se demonstra perante a sociedade. Aí são os fatos que vão explicar por si o que é e o que não é uma união estável. Correto. Você falou falou algumas vezes sobre contrato de namoro. O que é contrato de namoro? Bom, vamos lá. O contrato de namoro é uma coisa moderna, ainda um pouco polêmica, porque nós temos aí um certo ressentimento, não vou dizer ressentimento, não é a palavra, mas um receio de alguns juristas, da sociedade, enfim, de colocar certas relações no papel. E uma delas é o namoro. Por que o contrato de namoro nasceu? A modernidade trouxe uma coisa. Como eu disse, a liberdade de costumes e a liberdade sexual trouxe uma questão fundamental. As pessoas muitas vezes estão namorando e o namorado ou a namorada, um ou outro, vai viver na casa um vai viver na casa do outro e por aí vai. Bom, mas eles continuam namorando. Para a sociedade eles são namorados, eles não são um casal propriamente dito, não existe uma entidade familiar ali e eles continuam namorando. Lá pelas tantas,
esse namoro terminava e muitas vezes isso descambava para uma briga que chegava aos tribunais como um reconhecimento de união estável, né? De tanto isso acontecer e as pessoas com receio, nós advogados começamos a desenvolver e a criar tal contrato de namoro. O que ele é? O contrato de namoro nada mais é do que um documento que indica e põe limites nas relações privadas, né? Na verdade, o contrato de namoro, ele basicamente põe um limite, ele põe uma barreira ali até a fronteira da união estável. Basicamente, o que o contrato de namoro faz? Ele diz que aquela relação entre duas pessoas não é uma entidade familiar, que ela não possui as características de entidade familiar. E sendo assim, o contrato de namoro, ele nada mais é do que um documento que diz que aquelas pessoas juntas, muitas vezes até morando debaixo do mesmo teto, tá? Coabitando a mesma casa, não tem interesse de que aquela relação seja reconhecida como entidade familiar. Isso tem repercussões patrimoniais, isso tem repercussões do ponto de vista civil, de capacidade civil, de relação perante terceiros, e isso tem repercussões especificamente também na questão do direito da sucessão, inventários, partilhas. Então, o contrato de namoro nada mais é que um contrato que estabelece que as partes não têm interesse de dar àquele relacionamento uma característica de entidade familiar. E o que é o namoro, então? O namoro é o namoro, gente. O namoro é gostar de uma pessoa e você passar a conviver com ela, se relacionar com ela, mas sem maiores restrições, formalidades e digamos assim, restrições, formalidades e sem nenhum tipo de trava, digamos assim, que a união estável possa dar, né? Correto. Uma vez que a união estável seja formalizada, ela exista, não haja discussão sobre ela, quais são... Existe diferença entre a união estável e o casamento? Sem dúvida. Essa é uma grande polêmica, porque tem gente que diz a união estável é casamento. Não, não é. Não é, e eu vou explicar por quê. O casamento, da data do dia do casamento em diante, o casamento gera efeitos patrimoniais perpétuos até a morte de um dos dois conviventes ou até o divórcio. A união estável, ela gera efeitos patrimoniais da data do reconhecimento até a dissolução. Como se dá o reconhecimento do casamento? Com a certidão de casamento. Como se dá o reconhecimento de uma união estável? Ou com escritura da união estável, feita em cartório, ou com uma decisão judicial. Só por aí você já vê que existe uma grande diferença. Por quê? No casamento, existe uma situação prática. Casei, vou me divorciar, da data do casamento em diante, o patrimônio, na regra geral, se divide por 2. Vivo em união estável, vou dissolver a união estável, eu vou levar ao juiz a minha data que eu entendo quando entrou em união estável, quando nós criamos ali a entidade familiar, o juiz vai reconhecer aquela data ou não, vai avaliar as provas, vai verificar o que é, o que não é patrimônio e vai determinar a dissolução da união estável com a partilha dos bens. Isso é um ponto. Efeitos, estado civil, o casamento. Quem casou em cartório é casado. Quem vive em união estável é companheiro. União estável muda o estado civil? Não. Nós colocamos o estado civil das pessoas que convivem em união estável como companheiro por uma questão de segurança nas relações jurídicas, para que conste que aquela pessoa convive com outra em união estável. Mas isso não muda o estado civil. Se a pessoa, aqui em São Paulo, ela se diz que convive em união estável, e lá em Goiás ela diz que é solteira, para os efeitos legais ela é solteira. Tá? Esse é um segundo ponto.
Terceiro ponto, partilha de bens. Como eu disse, uma união estável brigada, ela vai ser resolvida na justiça, na partilha por um juiz. E aí o juiz vai avaliar quais bens entram e quais bens não vão entrar na união estável, dependendo da data do reconhecimento. Tem gente que vai dizer o seguinte, olha, eu vivo em união estável com o José há 10 anos. E o José pode dizer, há 10 não. Você vive comigo há 7 anos. E o que aconteceu nesses 3 anos de diferença? O casal comprou um imóvel. O José comprou um imóvel. É do casal ou não é? Existe muita diferença na união estável para o casamento. Se fosse um casamento, da data do casamento em diante, era indiscutível que teria direito à partilha de bens, né? A união estável, ela cria direitos sucessórios? Se a pessoa morre em união estável, ela tem direito de deixar herança? Ela deixará herança? Sim, deixará. Nós tivemos uma mudança de entendimento pelo Supremo Tribunal Federal e antigamente o companheiro não herdava diretamente, ele recebia só 1/3 e tudo mais. Isso caiu, tá? Isso foi julgado inconstitucional e hoje as pessoas que convivem em união estável, a companheiro ou companheiro, herdam. Eles são sucessores, eles têm direito à sucessão tal qual o marido ou a esposa. O que isso quer dizer? Casal em união estável. Marido, o companheiro ou companheira falece. Quem herda os bens? O companheiro. Antigamente o que acontecia? União estável, companheiro ou companheira. Quem falece? Quem herda os bens? Havia uma discussão sobre quem herdaria. Uma parte ficaria com o companheiro e outra parte seria dividida pela família do morto. Isso não existe. Tá? E a vocação hereditária e a linha de sucessão foi corrigida pelo Supremo Tribunal Federal, equilibrando a união estável ao casamento, dando o mesmo tratamento para efeitos de inventário para os dois. Só que lembrando, a união estável é uma coisa, o casamento é outra coisa. O casamento é revestido de formalidade, tem efeitos diretos e ele é reconhecido perante terceiros. A união estável é uma sociedade de fato, é uma união de fato. Ela precisa de algumas características e se ela não estiver reconhecida publicamente numa escritura pública, ela só será reconhecida judicialmente. O Cleiton, bom, quero dar as boas-vindas ao pessoal que entrou depois do começo da live. O Cleiton Germano está falando sobre união estável, para o pessoal que chegou depois. Então, já estamos aqui nos encaminhando para mais da metade da live. Então, ele já falou sobre o que é, sobre algumas características, já falou sobre contrato de namoro e, enfim, está falando agora dos efeitos, quando uma união estável ela já existe, já não há discussão sobre sua existência. Os efeitos durante e os efeitos após o seu término. Ô, Cleiton, explica para o pessoal que nos acompanha, e aí dentro daquele propósito das nossas lives, de oferecer esclarecimentos sem juridiquês, duas coisas. O que é vocação hereditária? Então, explica como se fosse para o pessoal que, em sua maior parte, são pessoas leigas, cidadãos comuns. O que é vocação hereditária e o que é união de fato? Tá. Vamos começar com união de fato, porque eu acho que é mais fácil explicar. O que é união de fato? Eu vou explicar com um exemplo que alguém já passou por isso na vida. Maria e José se conhecem, são apresentados por um amigo, eles começam a se gostar, Maria e José começam a sair, Maria e José começam a ir ao cinema, festas, e dali então eles ficam, vou usar os termos da modernidade, depois eles começam a namorar, né? Maria e José são reconhecidos como namorados pela sociedade, pela família. Eles namoram 1 ano, 2, cada um na sua casa, cada um com a sua vida. De repente, o José fala assim, Maria, por que a gente não faz um test drive, digamos assim, vamos morar junto? Ah, por que não? E aí eles começam a morar juntos, eles passam ali 1 ano, 2, 3, e aí eles acham que aquilo tá legal, que aquele relacionamento é bacana, eles compram um carro,
depois começam a juntar dinheiro numa conta conjunta, dão entrada num imóvel, tem um filho. Perante a sociedade, todo mundo reconhece eles como uma família. O José já colocou a Maria no convênio médico e a Maria já colocou o filhinho deles também no convênio. E ali nas festinhas da família, eles já tiram fotos todos juntos, como uma família, como papai e mamãe. E aí na escolinha já existe um documento que a Maria é a mãe do Pedrinho e que o José é o responsável financeiro, junto com ela no contrato. Isso é união estável, gente. É uma união de fato. Eu não falei em casamento, eu não falei em cartório, eu não falei em assinar um documento. Foi a vida que levou as duas pessoas a conviverem, a viverem debaixo do mesmo teto, a terem filhos, a terem patrimônio, a se unirem como entidade familiar. Tá? Socialmente, eles foram vistos como uma entidade familiar. Para eles são uma família. Para a família deles, eles são uma família. E para a sociedade, eles são uma família. Isso basta para a caracterização da união estável. Tem prazo? Como eu disse, no Código Civil não tem prazo. Porém, para efeitos previdenciários, o INSS pede 2 anos. E isso tem se entendido como mais ou menos um prazo para uma característica de união estável. Então, isso é união de fato. União de fato é duas pessoas que decidem ter uma família, mas não querem casar, não querem as formalidades do casamento. Mas vão viver juntos, vão dividir uma casa, vão pagar o aluguel, vão batalhar ali na vida, comprando bens, tendo filhos, criando sua família a partir do amor que um e outro demonstraram perante a sociedade. Bom, explicado... A outra questão era vocação hereditária. Certo. O que é a vocação hereditária? Eu vou resumir numa frase. Vocação hereditária nada mais é do que a convocação, é o chamamento das pessoas que estão descritas ali na lei para o recebimento da herança do falecido. O que eu quero dizer? Vocação hereditária é a fila para receber a herança. Traduzindo. Quem está nessa fila? Pela lei, se as pessoas são casadas, o marido ou a esposa, ou se é união estável, o companheiro ou a companheira, os filhos, os pais do falecido e os parentes colaterais até 3º grau. Essa vocação hereditária obedece que regra, Cleiton? Ela obedece à lei, ao Código Civil. Então vamos lá. Marido e mulher sem filhos. Marido morreu. Quem herda? A mulher. Com quem? Se o marido deixou ascendentes, pai e mãe vivos, eles herdam junto com a companheira. Certo? Se não existem pais e mães vivos, para cima quer dizer ascendentes. Se não deixou, ela herda tudo. Se tem filhos, mas tem ascendentes, os ascendentes herdam? Não. Quem herdam? Descendentes, filhos. Então, deixou um patrimônio, morreu o marido, metade já é da esposa, certo? Então, isso aqui não vai se dividir, e a outra metade divide pelos filhos. Se tem um filho, 1. Se tem 2, 2, 3, 4, e aí pela quantidade de filhos. Então, nada mais é a vocação hereditária que o chamamento das pessoas elegíveis pela lei, para receber a herança do falecido. E aí, como que eu vou saber quem são as pessoas previstas em lei? O Código Civil diz, como eu disse agora brevemente, quem herda? Companheiro, ascendentes e descendentes, cônjuge sobrevivente e os parentes colaterais até 3º grau. Isso é uma coisa um pouquinho mais complexa, tem que explicar aí algumas situações, mas a rigor é isso. Isso é muito complicado. Então, pessoal, só para vocês entenderem, é só uma noção.
morreu alguém, morreu um dos companheiros, em que havia união estável configurada, reconhecida, ou mesmo não reconhecida, porque a pessoa pode reconhecer depois, mas enfim, uma vez que ela foi, havia o reconhecimento, morreu. Então, vai se abrir o processo de inventário, e aí, de acordo com o Código Civil, será determinado quem é herdeiro, quem não é. E aí a pessoa, o companheiro ou a companheira, também terá direito à parte da herança, dependendo de toda a amarração de como a união estável estava colocada, né, Cleiton? Exatamente. Tá. Ô, Cleiton, uma outra dúvida recorrente é o seguinte: existe união estável? É possível união estável entre pessoas do mesmo sexo? Ah, tranquilamente. Tranquilamente. Não existe restrição quanto a gênero, quanto a sexo, na verdade, né? Para a configuração da união estável. Nem para o casamento. Precisa a gente deixar bem claro que pessoas do mesmo sexo podem se casar. Então, não tem problema algum. Tá. Outra pergunta é: uma pessoa que já é casada, pode haver união estável com outra? Pegadinhas polêmicas, polêmicas. Bom, vamos lá. Quem já é casado pode ter união estável com outra? A rigor, não. Na prática, pode acontecer? Pode acontecer. Por que pode acontecer? Porque a pessoa é casada em São Paulo, mas ela trabalha no interior do Maranhão. Lá ela conhece a Joaquina, vive na casa da Joaquina, tem filhos com ela, e a cada 2, 3 meses vem para São Paulo, visita os filhos, beija todo mundo, tira fotinhos e volta para o Maranhão para trabalhar no meio numa madeireira. É possível? É possível. Então a gente tem que ter essa noção de que existe essa possibilidade. Juridicamente falando, essa possibilidade, ela é plausível? Eu acredito que não. Afasta a união estável, né? Josevaldo caiu. O casamento, ele afasta a união estável. Então, o casamento, se configurado, se ele está válido, se não existe uma separação de fato, ele vai acabar, sim, no fórum, na justiça, sendo validado, confrontado com a união estável. Né? Temos aí uma pergunta, deixa eu ver, fizeram uma pergunta aqui. Como funciona a união estável entre duas pessoas que têm mais de 70 anos? Pergunta de Wagner Santos. Boa pergunta. Pode haver união estável entre duas pessoas com mais de 70 anos? Pode. Mas o que vai acontecer? Tem união estável, já está valendo a partilha de bens? Negativo. Para as pessoas com mais de 70 anos, na verdade, existe aí uma restrição legal que você vai ter uma união estável, mas ela vai ser característica. Deixa eu chamar o Josevaldo aqui de novo. Cadê ele? Solicitação adicionar. Você tem aí uma característica que é uma diferenciação quanto ao regime de bens. Então, uma pessoa com mais de 70 anos, ao conviver em união estável, você caiu e voltou, né? Uma queda básica. Se você deixa eu montar minha resposta, que agora me desconcentrei. Pessoas com mais de 70 anos podem ter união estável? Sim, com uma diferença fundamental, que o regime de bens dela não será o da comunhão parcial de bens, tá? Que é o regime geral no país. O regime de bens dela será o da separação de bens. E por que isso? Por imposição da lei. Se equipara a união estável às mesmas restrições que existem no casamento. E no casamento, uma das restrições do Código Civil é que pessoas acima de 70 anos, casadas, que queiram se casar, na verdade, passarão a adotar o regime da separação de bens.
Tá? Por quê? Porque assim quis o legislador, assim quis a lei. Né? Não vejo muito sentido nisso, mas a lei interferiu na autonomia privada dessas partes e determinou isso. Para a união estável tem a mesma regra? Mesmíssima regra. Tenho 50 anos? Aí não. Tenho 60 anos? Aí não. Tenho 70, 70, aí sim. Aí tem uma diferenciação quanto ao regime de bens. Por quê? Porque é uma opção do Código Civil. Tá. Cleiton, eu quero voltar na pergunta anterior sobre casado que também tem uma suposta união estável com uma outra pessoa. Numa situação como essa, se caso esse companheiro ou esse cônjuge, no caso, ele faleça, a esposa e a suposta companheira têm direito, quer dizer, a suposta companheira tem direitos? A pessoa é casada e tem uma união A pessoa é estável. casada e tem uma suposta união estável, não reconhecida, Tá, vamos lá. concomitante. O casamento, ele está válido, não tem uma separação de fato, é um casamento mesmo. Casamento. Tá, então você está falando de casamento concomitante à união estável. Bom, é polêmico. A tendência pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é que não haja reconhecimento dessa união estável, porém, nós já temos algumas decisões também que indicam que existe possibilidade de validade dessa união estável ao mesmo tempo do casamento. Tá? Hoje eu diria o que para essa pessoa? Que ela não teria direito, que ela teria muita briga na justiça. Mas nada impede que ela discuta. Por quê? Porque se a pessoa tem o interesse de viver uma situação de entidade familiar com duas pessoas diferentes, isso é autonomia privada. Isso é uma coisa que só diz respeito àquelas pessoas. Ainda mais se a pessoa que convivia no casamento sabe da união estável com a outra pessoa. Isso chama ainda mais a atenção do judiciário para uma relação entre as partes. Agora, se for uma coisa escondida, clandestina, quase como um amante, aí realmente é muito difícil e eu sou bem inclinado a dizer que essa pessoa que convive, entre aspas, em união estável, e eu coloquei aspas aqui porque infelizmente o judiciário não vai reconhecer, essa pessoa não vai ter muito direito, não. Na verdade, não vai ter direito algum. E se essa pessoa tiver filhos, interfere no direito das crianças? Não. Aí, quanto ao direito dos filhos, não. Não tem união estável reconhecido com a companheira. Mas e os filhos? Eles têm direito? Têm o mesmo direito de herança, têm direito à pensão, têm direito à assistência material e à assistência emocional. E, sobretudo, esses filhos têm o mesmo direito dos filhos do casamento quanto a qualquer outro nível de convivência. Visitas, guarda, tudo. O Código Civil de 2002 e a Constituição de 1988 não colocam mais diferenciação entre filhos. Filho é filho. Seja filho da amante, seja filho da união estável, seja filho do casamento, seja filho de uma noite tórrida de amor. Né? Os filhos têm os mesmos direitos perante a lei. Certo. Qual era a outra questão que a gente tem recebido? Tem diferença entre união estável e concubinato? Sim. A união estável ela é uma entidade familiar reconhecida, duradoura e pública. O concubinato, que já foi união estável lá atrás, hoje, na visão dos tribunais, o concubinato é entendido quase como uma situação da amante, né? É a concubina, por assim dizer. É o que se chamava, popularmente chama de amancebado? Não. É que o concubinato... É que assim, se a gente for levar ao pé da letra, hoje, para os efeitos do que os tribunais têm entendido, o concubinato é quase uma união estável. Né? Por que ele é quase? Porque os nomes mudam. Porém,
para explicar para o pessoal, deixar uma coisa mais clara, a união estável é uma entidade familiar, duradoura e tudo mais. Uma união formalizada pelas relações de fato. Tá? O concubinato é uma relação entre duas pessoas, é uma união, mas é uma união formada por duas pessoas que não podem casar, que não poderiam nem ter relação, união estável. E aí, Cleiton, você está falando do quê? Eu estou falando, por exemplo, de uma pessoa que tem impedimento para casamento. Existe isso, viu, gente? E quais são os impedimentos? Um dos impedimentos, estar casado. Se a pessoa é casada, ela não pode ter uma união estável. É o que a gente acabou de falar. E essa relação que ele está vivendo é o quê? É um concubinato. Ah, mas outra situação. Ele tem algum dos impedimentos que a lei determina. A lei dá uma série de impedimentos, mas um deles é casamento entre pessoas separadas judicialmente. Uma pessoa separada judicialmente, que ela está impedida para o novo casamento, ela pode viver uma união estável. Mas essa união estável pode ser levada para o entendimento de um concubinato. Aí você tem que olhar as características do caso em si, mas quem vive o concubinato, a rigor, pode conviver em união estável. Por quê? Porque é um impedimento matrimonial, é um impedimento para casamento. Mas pode conviver ali dentro daquilo para um efeito como entidade familiar, quanto à família. Correto. Bom, Cleiton, nós estamos nos encaminhando para o final da live, tem pouquíssimos minutos, então atenção ao relógio. 3 minutos, na verdade. Mas antes disso, quero te perguntar rapidinho sobre quais são como funciona a divisão do patrimônio numa dissolução, numa separação de união estável. Como eu disse antes, a união estável, se houver aí um litígio, ela tem que ser reconhecida judicialmente. Se ela tem que ser reconhecida judicialmente, você vai entrar com uma ação judicial, o juiz vai analisar a documentação e vai dizer a data que ele declara a união estável. A partir da data da declaração da união estável é que ele vai fazer a partilha de bens. E a partilha de bens vai seguir que ritmo? Pela lei, pelo que diz o nosso Código Civil, a união estável tem as mesmas disposições patrimoniais de partilha de bens, de regime de bens, da comunhão parcial de bens. Ou seja, quando reconhecida a união estável em juízo, o juiz vai determinar que daquela data em diante os bens serão partilhados em duas partes. Metade da companheira do companheiro e metade do outro. Tá? É o mesmo sistema que vigora na maioria dos casamentos no país que adotam um regime legal, que é o regime da comunhão parcial de bens. Certo. E, bom, então aí você já está respondendo a pergunta que a Simone colocou. Ela disse que uma pessoa que viveu 30 anos juntos, se quiser pode... Deixa eu recuperar a pergunta aqui. Se quiser pode fazer o reconhecimento da união estável, né? E aí, se era a partir daquela data do reconhecimento, ela quer saber se é a partir daquela data do início ou se é a partir da entrada do processo. Não. As partes podem até convencionar... Vamos lá. Se for amigável, as partes podem dizer qual foi a data que começou a união estável. Se não for amigável, vai ser a data que o juiz declarar. E aí o juiz vai analisar as provas do processo para determinar qual é a data que ele julga iniciada a união estável, para aí ele declarar a partilha de bens. Agora, sempre lembrando, se for uma coisa consensual, vocês podem fazer a escritura no cartório dizendo que vivem em união estável há 30 anos atrás, desde 1970, por exemplo, e que agora resolveram colocar isso no papel como união estável. Correto. Cleiton. Opa, caiu meu fone aqui. 50 segundos. Isso, deixa a sua mensagem aí final de despedida. Eu já quero já quero agradecer ao pessoal de antemão, dizer que o vídeo vai continuar no Instagram, o Cleiton vai salvar, e quem não assistiu pode acompanhar logo depois, durante um período de 24 horas. Cleiton, então, com você. Pessoal, muito obrigado pela participação na live, pelo comparecimento. Quero deixar claro que nós continuaremos a fazer essas lives, ou eu e o Josevaldo, ou eu sozinho, ou ele sozinho, de esclarecimento para o público.
E pedir para que vocês sigam a gente nas redes sociais, tanto no meu Instagram pessoal quanto do escritório, @GGL Advocacia Trabalhista, ok? Um forte abraço para todo mundo e até a próxima. Quarta-feira tem mais. Obrigado, Abraço. pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.